Ibaré aos meus irmãos mais velhos, Ibaré aos meus irmãos mais novos, desde já, gratidão eterna a todos vocês pelo carinho, pelas contribuições que o canal, que a casa está ganhando, está recebendo de vocês e a confiança que vocês depositam em mim. Muito obrigado mesmo, viu? Porque tudo que eu faço de coração, eu faço com respeito, eu faço com amor e eu procuro mostrar a verdade, mas deixando bem claro que a minha verdade não é absoluta. Às vezes aquilo que é bom para mim não é bom para você, e às vezes aquilo que é bom para você não é bom para mim. Então tem que ver um respeito. Então, esse canal eu venho trazer conhecimentos e algumas coisas que vale a pena a gente pensar e rever. Então, vamos lá. O que eu vim trazer hoje? Já faz algum tempo que eu já observo em algumas casas que eu frequentava, que eu fazia parte, e algumas casas que eu já fui, né, ajudar a fazer obrigações e etc. E sempre foi questionado aquilo lá. A gente só dá aquilo que a gente tem. A gente não dá o que a gente não tem. Então, eu posso, do momento que eu quiser, eu posso dar a mão de Obé para alguém, não importa quem, porque eu ganhei a mão de Obé, eu ganhei a mão de faca. Eu posso dar o adjá, né? No caso, só para uma demonstração, tá bom? Eu catei isso aqui só para dar uma demonstração. Que o adjá meu tá aqui. Eu posso dar o adjá porque o adjá foi dado a mim. Eu posso dar o jogo de búzios para quem eu quiser, porque o jogo de búzios foi dado a mim. Então, tudo aquilo que eu ganhei nos meus 7 anos, eu posso dar. Tudo que eu ganhei, eu posso dar. Então, a gente só dá o que tem. E eu andei observando umas coisas aí que passa despercebido em várias casas. Passa despercebido que ninguém cata. Eu já catei em algumas casas. Em algumas casas. Até na casa que eu fui iniciado, eu já catei isso já. E calei e guardei para mim. Só que acho que agora é a hora de vir e falar. Olha, tem muitas pessoas que me ligam, falam assim para mim, olha, o senhor é diferente. Eu falei, por quê? Porque a gente liga para pai de santo, o pai de santo não atende, pai de santo é grosso, eles são estúpidos, o senhor não, o senhor dá atenção, o senhor atende a qualquer hora, qualquer dia, o senhor está preparado para ajudar. Eu falei, essa é a minha missão, eu escolhi esse caminho, então eu tenho que seguir até quando Deus quiser. E eu vejo pessoas reclamando muito para mim, falando assim, olha, eu fui iniciada ao orixá e eu segui tudo que o meu pai mandou eu seguir. Tem casas que tem alguns preceitos e tem outras casas que tem outros tipos de preceitos que tem que ser respeitado. Se o pai de santo determinou que você pode comer carne, coma carne. Se o teu pai de santo falou, você está proibida de comer carne, você está proibida de comer carne. Então é assim que segue. Pai de santo ou mãe de santo determinou aquilo, você segue. E a pessoa falou para mim assim, que ela seguiu corretamente todos os preceitos direitinho, não quebrou nada, os banhos, as rezas.
Eu falei, nossa, você foi, pelo jeito, bem feita, né? Até pelo rumbê dela conversar comigo. Ela falou, olha, eu desde pequena fui fascinada pela essa religião, gosto, amo a minha mãe, e etc, 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 etc. Eu falei mãe, mas eu falei mãe para desviar da pessoa, para ninguém saber quem que é a pessoa, né? Porque às vezes alguém vai ver e falar, tá falando de fulano de tal. Então, essa pessoa falou que ela foi iniciada ao orixá, seguiu direitinho todos os preceitos, a vida dela virou de perna pro ar. Ela falou, eu entrei lá com um bom trabalho, uma boa casa, minha vida financeira muito bem, minha vida amorosa muito bem, minha saúde muito bem. Eu entrei por amor ao orixá. Aí a pessoa foi iniciada ao orixá e eu fiquei pensando, falei, meu Deus, o que ela fez de errado? O que está acontecendo? Eu falei, o que sua mãe de santo fala? Ah, minha mãe não sabe me explicar o que está acontecendo comigo, fala que está tudo certo, não sei o quê. Aí ela falou para mim assim, que isso passa despercebido de muita casa, muita casa. A gente só dá o que tem, hein? Aí eu falei para ela assim, o orixá que você foi iniciada, sua mãe tem esse orixá sentado na casa, né? Ela falou, não, é só o meu orixá. Aí eu quase caí para trás. Eu falei, pera um pouquinho. Espera só um pouquinho. Você foi iniciada nesse orixá, mas a casa, a sua mãe, seu pai, eu vou para não chegar na pessoa, porque aí sempre tem um que vai entrar no meu YouTube e vai tentar me detonar, falar que eu estou errado. E vocês sabem que eu não estou errado. Aí eu perguntei de novo para essa pessoa, na casa que você foi iniciada, desse orixá, já tem esse orixá sentado na casa? Ela falou, não, não tem. Eu falei, então você me desculpa. A gente só dá o que tem. Então eu vou dar um exemplo. Como é que um pai de santo, ele vai iniciar um Logum Edé na casa? Eu vou raspar um filho de Logum Edé. Se o próprio pai de santo ou a própria mãe de santo não tem Logum Edé sentado na casa, como é que você vai iniciar um Logum Edé se você não tem? Eu queria entender isso. Vamos lá. Como é que você vai iniciar vamos dizer assim, que é raro, né? Como é que você vai me iniciar uma obá na sua casa se você não tem uma obá assentada na sua casa? Como é que você vai me raspar uma obá se você não tem uma obá na sua casa? Como é que você vai iniciar um ossain na sua casa se você não tem um ossain da casa? Então, para você iniciar uma obá na casa, eu estou dando exemplos, tá, gente? Para você iniciar uma obá, olha, entrou uma filha de obá na minha casa, eu vou raspar uma obá. Só que antes de você raspar aquela obá, você tem que ter a sua obá, mãe de santo ou pai de santo, assentado na casa. Olha, eu vou raspar um Logum Edé, ou mãe de santo, ou pai de santo. Para você iniciar um Logum Edé na sua casa, para raspar um Logum Edé na sua casa, você tem que ter na sua casa um Logum Edé sentado na casa, que aí ele come para depois iniciar o outro. Então, eu estou vendo falhas nisso. Mães de santo e pais de santo iniciando pessoas em determinados orixá que nem a mãe de santo, nem o pai de santo tem assentado na própria casa. Como é que você dá algo que você não tem? Então você primeiro assente assente a sua, na sua casa, da casa, para depois você poder iniciar uma. Porque o que está acontecendo,
que eu jurei que eu não ia falar nisso. Eu jurei que eu não ia falar. Falava, vou largar para lá, não vou ficar tocando, porque as pessoas falam que eu só critico a casa dos outros. Aí fica perguntando, você tem axé? Onde é seu axé? Onde o seu axé? Quer marcar uma consulta? É só marcar uma consulta. Dependendo de onde eu estiver, você vai ver onde que é meu axé. Aí eu fico vendo várias pessoas reclamando sobre isso. Fui raspado em Oxalufã, mas na casa do meu pai não tem Oxalufã. Toda vez que vai dar alguma coisa pro Oxalufã, dá pro meu Oxalufã. Eu falei, como assim dá pro teu Oxalufã? Tem que dar pro Oxalufã da mãe de santo, pro Oxalufã do pai de santo. Eu aprendi assim, a gente dá o que tem. Então eu estou vendo muito pai de santo, mãe de santo, iniciando pessoas em determinados orixá, que a própria mãe de santo, que o próprio pai de santo, não tem assentado na casa, não tem na casa aquele orixá. Então, vamos tomar vergonha na cara. Quer entrar depois no canal me xingar? O problema é de vocês, não vai me afetar em nada, minha conta bancária não vai mudar em nada, não vai diminuir em nada a minha conta bancária, vocês entrar lá e me xingar, não vai mudar em nada, pelo contrário, vai aumentar ainda. Então, quando vocês for fazer as coisas, procure fazer o correto, em vez de vocês ficarem entrando no meu canal, me criticando, me julgando, de eu estar abrindo os olhos das pessoas, orientando as pessoas, porque eu aprendi isso. Se eu tiver errado, eu quero que o meu mais velho venha e fala, você está errado. Vai lá no YouTube e fala, você está errado. Eu vou vir aqui e vou falar Ibaré e eu peço a benção a todos vocês que eu errei. Eu estou errado. Mas eu aprendi assim. A gente dá o que tem. Como é que eu vou assentar um Oxóssi para uma pessoa, iniciar aquela pessoa no Oxóssi, se eu não tenho um Oxóssi na minha casa sentado? Como é que eu vou iniciar uma pessoa na Oxum, se eu não tenho Oxum na minha casa sentado? Como é que eu vou iniciar uma pessoa em Iemanjá, se eu não tenho Iemanjá na minha casa? Ah, não, eu só tenho meu enredo. Eu só tenho os meus lá que meu pai de santo assentou para mim, Exu, tá ótimo. Aí você vai ver, Exu tem a falange, eles têm a falange todinha de Exu assentado, mas do orixá não tem, Então vocês prestem atenção, quando vocês for tomar obrigação em alguma casa, que santo que você é? Eu sou de tal santo. O senhor tem assentado ela aqui na casa? Tenho. A senhora tem esse santo assentado na casa? É da casa? Tenho, é da casa. Procura saber se a mãe de santo e o pai de santo tem aquele orixá na casa, se aquele orixá já é cultuado na casa. Porque até onde eu sei, a gente só dá o que tem. Eu sou bem repetitivo mesmo. A gente só dá o que tem. Por isso que eu vejo muitas pessoas aí reclamando que a minha vida não anda, não prospera. Por quê? Aí eu matutei aqui. Eu conheci uma pessoa de um determinado orixá, de uma casa, que ele era de um orixá. Eu não sabia muito o que era isso, né? Eu não entendia como funcionava isso. Ele era de determinado orixá. A pessoa acabou saindo da casa, está muito bem de vida hoje, muito, muito rico. Última vez que eu encontrei essa pessoa, ele falou assim para mim que ele cultua o orixá dele, da forma dele, mas que ele não se envolve em casa de candomblé de ninguém mais. Aí eu fiquei matutando, pensando, desse orixá dele aí, depois entrou uma outra pessoa para tomar obrigação desse mesmo orixá dessa pessoa, nessa casa. Aí o pai de santo correu e falou assim, olha, eu tenho que assentar esse orixá para poder te raspar. Ele ia raspar um ogã.
Aí ele assentou aquele orixá para ele, que é o correto, para depois raspar o ogã naquele orixá. Só que aí eu lembrei do passado, que lá atrás no passado ele teve um filho desse mesmo orixá. E nessa época ele não tinha assentado, o pai de santo não tinha esse orixá assentado na casa dele, para casa. Não tinha. Ele só veio assentar depois de muitos anos, quando ele foi raspar um determinado ogã, que era desse orixá. Aí eu achei legal, falei, olha, ele está assentando para casa primeiro, para depois assentar o do ogã, tá certo, né? Tá correto. Primeiro ele tem que ter para ele poder dar. Aí eu deitado, eu lembrei dessa pessoa do passado. Eu falei, gente, meu Deus, ele era desse orixá, só que nessa época a casa não tinha esse orixá e o pai de santo iniciou essa pessoa nesse orixá sem o pai de santo ter esse orixá sentado na casa. Foi sentado depois de muito tempo que essa pessoa já tinha saído porque ia raspar a outra pessoa do mesmo orixá. Olha como é que é as coisas, como é que a gente tem que prestar atenção. As coisas às vezes estão na nossa frente e a gente não está vendo. Às vezes a gente acha que é nós que está errado, às vezes a gente acha que a gente que quebrou preceito, que quebrou Odu, que quebrou tabus, que fez coisa errada, que zilou, meu caminho não é por orixá, meu caminho não é para isso. Não, preste atenção à casa e o pai de santo. Tem muitos pais de santo aí, velhos de santo, viu? Pai de santo velhos, que eu tô descobrindo cada rata que eles deram no passado, fizeram tanta cagada, tanta merda no passado, que aí hoje eles vêm e apontam o dedo pra gente. Uma coisinha que a gente errada é quase que eu pego coisa, quase que eu mostro uma coisa aqui que não pode ser mostrado. Às vezes a gente deixa de colocar uma fava dessa, eles caem matando em cima da gente. Ah, porque você esqueceu, você não sabe isso e aquilo, né? Aí eles vão lá e apontam o dedo pra gente, a gente errou, esqueceu de colocar essa fava. Para quem não sabe, isso aqui é uma orelha, vai no Ibá de Obá, viu? Tem que ir no Ibá de Obá, uma orelha de Obá, é uma fava. Aí eles têm mania de apontar o dedo pra gente, que a gente tem esqueceu ou errou alguma coisa. Aí você vai descobrir lá atrás a podridão que eles fizeram no começo da jornada da vida deles, a podridão que era, as marmotagens que eles faziam. Então, preste atenção no que eu falei. Quando você for iniciada, qualquer santo, procura saber se na casa tem aquele santo assentado já, tá bom? Porque a gente só recebe algo que a pessoa tem para dar. Então, se ela não tem para ela, como é que ela vai te dar? Analisa bem por que a sua vida não está andando. Desde já, Ibaré, gratidão a todos vocês. Peço que no dia de hoje o Orixá abençoe vocês ricamente, poderosamente. E é assim, tô aqui, tá bom? Qualquer coisa é só ligar. Pode vir as críticas, os dedos, que para mim não muda em nada. Pelo contrário, só me fortifica. Ibaré a todos vocês e gratidão.